Olá, eu sou Marcelo Teramay, gerente comercial da Gertec. Vamos falar sobre a Lei de Defesa do Consumidor. Quem se recorda daquele decreto de 20 de setembro de 2006, o decreto 5.903, que regulamentava a lei de 11 de outubro de 2004, a lei número 10.962. Para a gente que é de automação comercial, nós nos recordamos muito bem porque essa lei citava a respeito de terminais de consulta de preço. Uma confusão que até hoje, apesar de vários anos já terem se passado, muita gente ainda faz confusão em relação a essa lei, as revendas, na hora que vai instruir o supermercadista, ou a loja de material de construção, ou a livraria, né? Ainda existem muitos equívocos com relação a essa lei. Então é importante a gente lembrar sobre alguns pontos importantes e principalmente voltado a essa questão de automação comercial. Muito bem. Primeiro ponto é aquela questão dos 15 metros. Todo mundo fala, a cada 15 metros tem que haver um terminal de consulta. Isso está errado, não é a cada 15 metros. Não se pode falar que, por exemplo, num ambiente de tantos metros quadrados tem que haver tantos terminais de consulta. Também não é tão simples assim. Por quê? Porque a lei determina que 15 metros é a distância máxima onde o consumidor pode pegar um produto na gôndola, na prateleira, e caminhar até o terminal de consulta mais próximo que ele encontrar. Se o terminal mais próximo estiver dentro de 15 metros, ok, o estabelecimento está dentro da lei. Se o consumidor caminhar até o terminal mais próximo e esse terminal mais próximo for mais de 15 metros, aí a loja está fora da lei. Ou seja, se houver uma visita do PROCON e certificar que este estabelecimento não tem a quantidade de terminais dentro de uma área adequada à legislação, ele pode ser autuado. Em geral, recebe-se uma notificação e dá-se em torno de uma semana para regulamentar o estabelecimento. Então, o estabelecimento tem que correr para comprar e instalar novos terminais de consulta para ficar adequada à lei. Então, falar que é a cada 15 metros está errado. Não é a cada 15 metros. 15 metros seria a distância máxima. E não dá para estabelecer metro quadrado porque depende muito da disposição das gôndolas, dos corredores da loja. Quando os corredores são mais longos, estrategicamente tem que se instalar os terminais de consulta, né, num ponto onde atenda uma área maior. É lógico que do ponto de vista do consumidor, quanto mais terminais de consulta, melhor será atendido. O consumidor, ele quer comodidade, ele quer facilidade. Então, a lei, ela fala muito com relação ao consumidor, com relação à informação. Ou seja, o consumidor, ele tem direito de ter informação sobre o produto. Ele tem direito de saber quanto custa aquele produto. Então, quais são os estabelecimentos que precisam instalar terminais de consulta? São estabelecimentos onde a lei determina que são autoatendimentos. Ou seja, não existe um vendedor específico que atenda o consumidor. Na realidade, nós estamos falando em basicamente 3 mercados. São mais, mas vamos falar em 3 mercados. Por exemplo, supermercados, hipermercados, onde os produtos estão lá dispostos, ninguém mais etiqueta preço, né, em produtos de supermercado. Estamos falando de livrarias, também em livrarias não se anota mais o preço na capa do livro, a lápis, né, vai pelo código de barras. E lojas de material de construção. Talvez pudéssemos até ampliar um pouco mais e falar sobre esses grandes magazines, né, ou lojas de conveniência, mas aí teria basicamente um conceito como se fosse um supermercado. Ou seja, o estabelecimento comercial tem produtos, não tem um vendedor específico para atender o consumidor, então o consumidor vai lá, pega o produto e vai para o caixa, precisa ter informação de preço. Se tiver etiqueta de preço, está dentro da lei. Se não tiver etiqueta de preço, qual é a referência? A referência é o código de barras. Se a referência é o código de barras, então precisa ter o terminal de consulta para consultar o código de barras e verificar quanto que custa aquele produto. Ok? Muito bem. Outros detalhes, basta ter o terminal de consulta instalado? Não, ele tem que estar instalado e funcionando. Então instalar por instalar não adianta, tem que funcionar, né? Outra coisa, precisa estar identificado. Precisa ter uma placa identificando que ali se consulta preço, né? Então, alguns dizeres como consulte preço, verifique o preço aqui, terminal de consulta, verificador de preço, alguma coisa que
indique que o terminal de consulta está ali. Não adianta abrir um buraco ali no meio dos produtos e enfiar um terminal de consulta escondido ali onde o consumidor não vai achar. Ok? Muito bem, a Gertec, ela já fabrica, já tem esse know-how de terminal de consulta há mais de 20 anos. Então começamos lá atrás com o primeiro modelo, o TC500, depois o TC501, depois o TC502. Eu vou falar sobre 3 modelos basicamente para a gente entender qual é a diferença de um para o outro. Porque é fundamental, quando uma revenda atende um lojista, é fundamental oferecer o produto correto. Porque eu canso de ver lojas, estabelecimentos comerciais que adquirem os produtos da marca Gertec e muitas vezes reclamam, não porque o produto está com defeito ou porque o produto é ruim. Na realidade, cada produto, dependendo da sua versão, dependendo do seu modelo, tem uma característica. É mais ou menos, fazendo um comparativo, se a pessoa chega numa loja, vai comprar uma camisa, existem a opção de camisa de manga longa, camisa de manga curta. Ora, se está calor e ele quer uma camisa para o calor, ele vai comprar uma camisa de manga curta. Se está frio, ele vai querer comprar uma camisa de manga longa. Só que a manga longa, em geral, é mais cara do que a de manga curta. Então não adianta falar, eu quero pagar o mais barato, por isso eu vou comprar de manga curta, e depois ficar passando frio e reclamando que aquela camisa não presta. Precisa ser adequadamente comprado o produto para a finalidade. Se ele quer para o frio, compre manga longa, vai pagar mais caro. Se ele quer para o calor, compre manga curta e aí vai estar adequado. Então, falando da linha de terminais de consulta, eu quero começar com o busca-preço. Esse é o terminal de consulta busca-preço da Gertec. Esse busca-preço, quais são as características dele? Ele serve para consultar preço através do código de barras. Muito bem. O leitor dele é um leitor de feixe único. Isso significa o quê? Significa que o código de barras precisa estar posicionado corretamente. Se você inclinar o código e o código de barras não estiver todo sendo coberto pela luzinha vermelha, não vai ler. O produto não presta? Lógico que presta. Dentro dessa modalidade de leitor de feixe único, a Gertec tem o melhor terminal de consulta se comparado com outras versões de outras marcas. O produto, ele tem uma limitação, sim, o consumidor tem que saber posicionar o código de barras, senão não vai ler. O display é um display alfanumérico, ou seja, dá para escrever letras e números, portanto dá para escrever o nome do produto e o preço do produto. E aí é um alfanumérico de 20 caracteres por 2 linhas, ok? Esse é o terminal mais simples que nós temos. Temos na versão rede Ethernet, ou seja, de cabo, ou tem na versão Wi-Fi, sem fio. Outro modelo que nós temos é o TC505. Este sim é muito superior em termos de leitura em relação ao busca-preço. O TC505, diferente do busca-preço que tem um leitor de feixe único, o TC505 ele tem um leitor omnidirecional. Para os leigos, omnidirecional é aquele multifeixes, onde quando você posiciona o código de barras, você vê vários risquinhos de laser. Ou seja, este produto aqui, ele lê facilmente o código de barras. Possui 1650 scans por segundo. Significa que em 1 segundo são 1650 varreduras para ler. Em qualquer posição. O código de barras pode estar de ponta cabeça, inclinado, em pé, vai ler. Então, para aqueles produtos de maior dificuldade de leitura, muitas vezes, por exemplo, um frango resfriado, o código está com gotinhas de água, ou o código está meio danificado, meio rasurado, né? Este aqui lê muito melhor que aquele outro. Então não adianta comprar o busca-preço, porque ele é mais barato, e depois ficar reclamando que ele não presta porque não lê o código de barras. Ele lê sim, só que esse aqui lê muito melhor, ok? O display é um display gráfico, então dá para ajustar o tamanho da letra, você pode mostrar letras maiores, é lógico que letras maiores cabe menos informação, letras menores cabe mais. Ele é gráfico, tem backlight, ou seja, o display é iluminado, né? E também tem nas versões então, de rede com cabo, rede Ethernet ou Wi-Fi sem fio. Um outro modelo que já é o mais completo ainda é o TC504. O outro que eu falei anteriormente é TC505. O número é maior, mas este TC504, apesar do número ser menor, o nome, ele é maior e ele é mais completo, ok?
Qual que é a diferença do TC504 em relação ao TC505? Em termos de leitura, não há diferença. A leitura do código de barras também é 1650 scans por segundo. Ele lê facilmente o código de barras, tanto quanto o TC505. Então, leitura igual ao TC505. Display gráfico também, só que maior e colorido. Para que um display colorido? Porque enquanto ninguém consulta preço, o estabelecimento comercial pode fazer propaganda, mostrar ofertas, promoções, informativos, né? Então, o terminal não fica simplesmente para ser consultado o preço, ele fica fazendo promoções, promovendo, informando. Quando o consumidor chega com o produto e apresenta o código de barras, para todas as promoções, busca no banco de dados da loja o preço daquele produto e apresenta o nome do produto, o preço, pode vir acompanhado da imagem, se assim tiver cadastrado, né? Então, para que uma imagem do produto? O produto ele está na mão, ele sabe que produto é aquele. Ok, mas é muito diferente ele pegar aquele produto que ele sabe o que ele está comprando, de, por exemplo, ele ver uma aplicação de uso daquele produto. Se for um supermercado, uma coisa é ele ver o queijo e quanto que custa o queijo. Outra coisa é ele ver a imagem do queijo sendo utilizado, por exemplo, num fondue, ou seja, sendo utilizado numa lasanha. A imagem de uma lasanha vai ser muito mais convidativo para ele, apesar do preço muitas vezes não ser convidativo, a imagem pode ser convidativa e fazê-lo levar, ou seja, ajuda a loja a vender. Quando se tem informação dentro da loja, a loja vende mais. Então é fundamental ter terminal de consulta dentro da loja. Para atender a lei? Não, para atender o consumidor. Afinal de contas, sem consumidor não tem faturamento. Sem faturamento, a loja não existe, ela fecha, né? Muito bem, então são vários modelos, né? E o TC504, para finalizar em relação a equipamento, ele tem aqui um leitor também, um leitor de cartão magnético e 4 botões. Para que serve essas teclas e esse leitor? Vai que a loja quer utilizar também, além do terminal de consulta, para consultar preço, para fazer propaganda, ele queira também utilizar para, por exemplo, fazer uma consulta do cartão fidelidade ou cartão de crédito da loja. Não cartão de crédito dessas bandeiras que a gente conhece como Mastercard, Visa, Amex, Hipercard. Estou falando de um cartão da loja, um cartão do supermercado, um cartão da livraria. Ele pode desenvolver uma aplicação para poder fazer a consulta aqui, né? Saldo, extrato, fidelidade e verificar ali que prêmios que ele tem direito, qual é a pontuação, qual é o saldo e assim por diante. Então, é um terminal mais completo. Por isso que eu falo que nós temos então 3 versões. Aliás, o TC504 também tem na versão Ethernet cabo e também Wi-Fi. Então nós temos 3 modelos e cada modelo tem com conectividade via cabo ou sem fio, que é o Wi-Fi. Ok? Muito bem. Então eu quero reforçar a questão de oferecer o produto correto, porque nós falamos do busca-preço, falamos do TC505, falamos do TC504, ou seja, o mais simples, o intermediário e o mais completo. Cada um atende um tipo de cliente que vai querer uma solução ou vai querer outra. Não é porque o estabelecimento é menor que ele vai querer o busca-preço porque é mais barato. Ou o estabelecimento é uma grande rede, então por isso vai escolher o TC504, que é o mais completo. Isso não tem nada a ver. Tem a ver o quê? Tem a ver com o que o seu cliente, se for você uma revenda, né, o que o seu cliente quer comprar. Ofereça a ele o produto correto. E se você que está assistindo é um usuário do produto Gertec, ou seja, você é um supermercado, você é uma livraria, você é uma loja de conveniência, você é uma loja de material de construção, você é um grande magazine, se for você assistindo, escolha o produto correto. Exija do seu revendedor, de quem está vendendo o produto Gertec para você, exija que ele lhe mostre todas as opções e fique a seu cargo definir o que é melhor para você, para depois não se arrepender. Ok? Então, o que eu queria falar para vocês era isso. Muito obrigado e até a próxima.